Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Sim, uma sexta-feira do Corinthians, olha, pegando fogo. Vamos separar em dois blocos aqui porque tem muita informação. Vou começar falando do Eric Pulgar, chileno de 28 anos que pertence à Fiorentina da Itália, mas defendeu o Galatasaray da Turquia na última temporada. Ele foi oferecido à diretoria do Corinthians e o que foi passado para mim é: o Corinthians não descarta a contratação, ficou de analisar a situação, porque neste momento o Corinthians entende que as posições de centroavante e zagueiro são prioridades. Entende que essas são as maiores carências do elenco. Então o Corinthians está tentando contratar o Yuri Alberto lá para frente e tentando também o Balbuena para a parte de trás do time do Corinthians. O Eric Pulgar, quando que ele pode entrar e ganhar força aí? Se o Maicon for vendido. O Maicon tem contrato de empréstimo com o Corinthians até o final do ano, mas se na próxima janela, que já abre no mês que vem, ele receber alguma proposta, né? O time dele, na verdade, o Shakhtar, receber alguma proposta e resolver vendê-lo e o Corinthians não exercer a prioridade, aí o nome do chileno Eric Pulgar vai ganhar muita força aqui. Ele que é bastante elogiado, jogador de seleção chilena. A gente vai ter que aguardar para ver se a diretoria do Corinthians vai ou não investir numa tentativa de contratação desse jogador. Agora, a situação do Yuri Alberto, essa que o torcedor corintiano mais criou expectativa nos últimos dias, ela está muito perto de ser concretizada. Hoje, o técnico do Zenit da Rússia, o time do Yuri Alberto, admitiu em entrevista coletiva de que o jogador não vai voltar para o clube nessa temporada, vai defender outra equipe aí, provavelmente por empréstimo, e o Corinthians é o principal candidato. A informação que eu tenho é que a situação está muito perto de acontecer, mas ainda não está fechada. Alguns detalhes importantes ainda precisam ser acertados. A princípio, seria um acordo de empréstimo em que o Yuri Alberto viria para o Corinthians para ficar aqui até junho de 2023. O Corinthians assumiria o salário do jogador, que ao vir para cá toparia receber metade do salário que ele tem direito lá na Rússia. Mas isso aí, apesar de ser metade, significa um pouco mais de R$1 milhão. Enfim, Michele, está muito perto de acontecer, mas ainda não temos martelo batido. Yuri Alberto, que tem apenas 21 anos, hein? Seria uma contratação que mudaria drasticamente esse ataque do Corinthians, que antes contava com o Jô, um jogador diferente, pivô de 35 anos de idade. A gente está em cima aqui das apurações, estou com o celular bem atento. Se a gente tiver mais novidades, eu ainda atualizo durante o programa. E daqui a pouquinho eu volto, porque tem clássico amanhã e tem informação ainda sobre Cantilho e Bruno Mendes, Michele. Muito bem, Salazar. E aí, Garrafa e Flávio? O Yuri Alberto é um belo centroavante e seria o dinheiro do Jô, né? Não é isso? Não foi 14 milhões que o Jô deixou de receber? Então ele tinha um contrato nesse valor, é o mesmo dinheiro. Falou um pouco mais de R$1 milhão por mês. Eu acho uma doideira, mas eu estou falando o contrato que o Corinthians já tinha, já era o dinheiro que ele ia gastar com o Jô. E aí vamos ver se o Yuri Alberto acerta no Corinthians, que às vezes não consegue acertar, mas ele é bom jogador, ele tem bom potencial. E concordo também, o Corinthians precisa mais de um atacante do que volante. O volante ele tem alguns volantes bons, né? Vejo também com bons olhos uma possível volta do Balbuena. Mas em cima do Yuri Alberto, acho que dá para fazer. Dá para fazer, sim. O Corinthians não pode fazer que nem aquele cara que está precisando comprar um sapato e uma camisa e vai no shopping e volta com uma calça. Não é? Tem que comprar aquilo que está precisando. Então, o Yuri Alberto, 21 anos, aí me agrada bastante. Esse aspecto financeiro, como disse o Flávio, tem gente lá no Corinthians capacitada para isso, problema deles. Eu cuido das minhas contas, das minhas finanças e o Corinthians tem que ter pessoas de responsabilidade para não fazer nenhuma bobagem. Né? Então, tem que tomar cuidado com o dinheiro do clube, nem sempre tomam. Mas o Yuri Alberto, para o momento do Corinthians, para a realidade do futebol brasileiro, seria um belo reforço. Sinceramente, não conheço esse Eric Pulgar, que é uma negociação que talvez fique dependendo aí da situação do Maicon, como disse o Salazar. E o Balbuena, você não queria o Balbuena? Se você pensar naquele Balbuena que saiu do Corinthians, é claro que você quer o Balbuena no time do Corinthians. Agora, o Corinthians já tem vários jogadores acima dos 30 anos. O Balbuena parece que tem 30 anos de idade. O português falou, esse pessoal não pode jogar todo dia, aquela choradeira toda. Vai trazer mais um de 30? Tem que tomar cuidado.